Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu queria dizer a você, querido amigo rubro-negro, que lamento muito estar gravando esse vídeo em reação a uma reportagem do GE, hoje pela manhã, dizendo que o Flamengo reafirma acordo de compra e atualiza pendências em contatos com o belga e o United. Lamento muito porque nessas últimas 2 semanas tivemos uma trégua. Acho que por conta do imbróglio que o Flamengo tem com o Banco Central ainda não está de todo resolvido, importante dizer isso, mas também em função da pressão enorme que alguns conselheiros, que sócios e membros da diretoria também, membros da situação, realizavam em torno do Marcos Braz e o Landim para que lhes dissuadisse da compra do belga, em definitivo pelo Flamengo. Eu quero deixar bem claro para você aí, companheiro rubro-negro, que no meu entendimento essa é a contratação mais vergonhosa da história do Flamengo e que se realmente ela se concretizar, e acho que está para acontecer isso, eu vou torcer muito pelo jogador dentro de campo, vai ser um ativo do Flamengo em definitivo e eu vou torcer porque eu como rubro-negro não torceria contra. Porque se o fizesse, não estaria sendo rubro-negro em toda a plenitude. Não posso torcer contrário a um jogador apenas para poder reafirmar as minhas posições. Então eu quero deixar claro para vocês que essa minha reação de repúdio ao que vai acontecer, porque é o seu dinheiro, companheiro rubro-negro, que está envolto aí. Você ajuda o Flamengo a gerar esse dinheiro, essa receita, e você precisa, companheiro rubro-negro, cobrar pelo bom uso desses recursos. E no meu entendimento, pagar 60 ou 65 milhões pelo belga, cada um diz uma coisa, no meu entendimento, não é primar pelo bom uso desses recursos orçamentários financeiros do Flamengo, que você aí ajuda a gerar. E quero deixar claro também que essa minha repúdia, meus amigos, não refere-se apenas ao que aconteceu no jogo final da Libertadores contra o Palmeiras, quando o belga caiu sentado ali, entregou a nossa honra, entregou a nossa glória, entregou ali, meus amigos, um título da Libertadores que vai ficar marcado na história, porque o Flamengo de fato perdeu para o Palmeiras. Então não refere-se apenas a esse jogo, refere-se a todo um conjunto de partidas que o belga fez, que não provou que vale 60 milhões ou 65 e que não provou que merecia ser contratado. Quero deixar bem claro para vocês que o belga chegou aqui no Rio de Janeiro e disse que era segundo volante porque era a única posição a qual ele realmente poderia jogar como titular. Era a mais nevrálgica, era a mais contestada, porque quem ocupava essa posição naquela época era o Diego Ribas, e o Diego realmente muito contestado pela torcida do Flamengo. Ou seja, ele não ia dizer que jogava ali na posição de Arrascaeta, do Everton Ribeiro, de qualquer outro jogador, porque estavam todos eles muito sólidos. Então essa era a única opção que realmente o belga havia encontrado para ser titular na equipe. Parece que o discurso já foi encomendado e eu não abro mão dessa minha opinião, porque logo no primeiro jogo eu disse que ele não poderia jogar por ali. E jogos muito ruins foram realizados. Um jogador comum, um jogador que passou por alguns clubes da Europa que jamais quiseram contratá-lo. O belga foi devolvido em todos eles. Nenhum desses clubes de mínima expressão na Europa, eu não vou aqui de forma alguma, meus amigos, citar os nomes desses clubes, porque eu não quero depreciar nenhuma organização, nenhuma instituição, mas vocês sabem muito bem quais foram, menos o United, porque o belga jogou muito pouco ali e chega aqui com a grife de jogador de Premier League, o que nunca aconteceu. Importante que você ressalte isso aqui. Então ele sempre foi um grande engodo. Ele chega aqui no Flamengo para poder substituir o Gerson, que foi vendido porque o Flamengo no ano anterior não gerou a receita suficiente para poder subsistir. Vocês lembram que o Flamengo foi eliminado por mais escolhas de treinadores das fases embrionárias da Copa do Brasil e da Libertadores, e isso aí realmente causou um problema financeiro para o Flamengo, que foi obrigado a vender o Gerson.
para poder subsistir, para poder fechar as contas no fim do ano. E na época eu falei, olha, o Gerson é insubstituível no elenco e acho que vai ser muito difícil encontrar um jogador por esse preço. Ou seja, diante daquilo que ele vale. Muita gente na época discordou, dizendo que não, que tinham vários jogadores ali, que podiam compor aquela função, e a verdade é que nós estamos carentes dessa função até hoje. Tanto isso é verdade que o próprio Paulo Souza quer encontrar um segundo volante, quer encontrar um volante para poder realmente cumprir as missões que ele determina dentro de campo com mais propriedade. Então, ele sempre foi um engodo. E a cada jogo, inclusive com demonstrações de desequilíbrio emocional, ele prova que não vale 65 milhões. Então, todo esse manifesto da torcida não se refere apenas ao jogo contra o Palmeiras, e sim ao jogo que ele pratica, ou tenta praticar. Atuações realmente vergonhosas de um jogador comum que atrapalha, que obstaculiza o desenvolvimento do jogo do Flamengo. Um jogador que não carrega a bola, um jogador que não progride com a bola, um jogador que não dá o combate necessário e rápido no momento de transição defensiva, um jogador que tem uma transição ofensiva muito lenta também, porque ele está sempre distante do portador da bola. Me parece que é um jogador, ainda que esteja envolto dentro de um projeto de marketing que o faz ser o maior craque do mundo, porque são essas notícias que estão sempre circulando por aí, que ele realmente treina muito bem, que ele nas estatísticas de treinamento ele funciona como o melhor jogador, mas quando você vai observar as estatísticas dos jogos que ele participa, você vai ver que ele está muito distante disso. Então, ou esse companheiro é aquele chamado leão de treino, que treina muito bem, chega na hora, se transforma num leãozinho, se transforma ali num gatinho, ou então, meus amigos, é mentira realmente deslavada de um projeto de marketing que faz de tudo para que esse companheiro seja contratado no Flamengo. Isso realmente revolta muito. Sabe por quê, companheiro rubro-negro? Eu vou te falar. O Flamengo gera 1 bilhão, não é pela competência de quem está ali. O Flamengo gera 1 bilhão vegetativamente, ou seja, sem fazer esforço. Sabe por quê? Porque você aí, companheiro rubro-negro, gera esse 1 bilhão. A totalidade de rubro-negros, a assiduidade dos rubro-negros, a aderência dos rubro-negros, eu diria, o apoio que o rubro-negro oferta ao time do Flamengo, de fato faz com que o Flamengo interesse um grupo de patrocinadores em função da nossa ressonância, para poder sustentar o Flamengo ali, para poder apoiar o time do Flamengo, para que o Flamengo gere patrocínios. Então isso não é competência, ao contrário, isso é obrigação, inclusive, dos gestores que estão ali, levar a cabo as estratégias de marketing para que o Flamengo arrecade mais. Então é o seu dinheiro que está ali, porque o Flamengo não é SAF, Sociedade Anônima Futebolística. O Flamengo não tem o dono do Flamengo é o torcedor. E o torcedor não é respeitado por isso. Tanto isso é verdade que ontem o Marcos Braz, lá na entrevista que deu, na reabertura, me deixou preocupado também aquilo, porque eu falei assim, cara, o cara não desiste. Não desiste. Depois de eu chegar numa live, em várias lives, dizer assim, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para o Marcos Braz, eu diria a ele o seguinte, qual foi o jogo, criatura de Deus, que o belga mostrou que merecia ser contratado? Eu vou ler aqui, para vocês terem uma ideia, está aqui, ó, ingleses já enviaram a documentação assinada para conclusão, mas cariocas aguardam atos finais do processo do Banco Central por precaução com o orçamento e mantém partes informadas. Aí ele bota aqui, reportagem do Cauê Mota e Fred Gomes. Vale o que foi combinado há pouco, mais de um mês em Londres, e o Flamengo fez questão de deixar isso claro, tanto para o Manchester United quanto para o belga Pereira. Questões burocráticas envolvendo o processo do Banco Central ainda impedem, enfim. Mais para baixo tem o seguinte, eu fico doido quando vejo essa foto aqui. Doido! Essa foto aqui, meus amigos, é aquela foto do Flamengo e Ceará, quando o Flamengo perde para o Porquinho Ladrão no sábado e na terça-feira vai jogar contra o Ceará, faz alguns gols e o torcedor vai lá com plaquinha, tá tudo bem, belga, e manifestações em prol do jogador e etc. E aí no final do jogo ele vai lá para bater palma para a torcida ali e sai rapidamente sem pedir desculpa à nação. Essa foto aqui, ela me ira.
Ela me deixa irritado, porque até hoje eu não consigo esquecer aquela derrota. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Ele não merece, pelo futebol que ele jogou até agora. Eu vou torcer por ele, porque, ao que me parece, aí a contratação é inevitável. Eu vou torcer, mas ele não merece. Essa foto aqui me irrita. Aí tá aqui, ó. O próprio presidente Rodolfo Landim externou em conversa com o belga que a transação está confirmada e que deseja tê-lo no clube por muitos anos. Espera aí! Pô, peraí, isso é um escárnio, isso é uma vergonha, gente. Olha só, ninguém escreve sobre isso. Não vejo ninguém falando sobre isso. As pessoas tecem comentários rápidos, sabe por quê? Porque ficam com medo depois do jogador explodir, tomara que ele exploda, e aí pegarem o vídeo e postarem ali, tá vendo lá o que você falou, etc., como as redes sociais fazem. Eu tô um pouco me lixando, sabe por quê? Porque a decisão é just in time, é agora. Eu quero saber se ele vale ou não. Me diga aí, companheiro rubro-negro, se ele vale isso aí. Agora, alguém tem bola de cristal para saber se ele vai melhorar incomensuravelmente para poder começar a jogar bem? Eu tenho certeza absoluta que ninguém tem. Inclusive porque os indícios que ele provoca são exatamente contrários, ou seja, que ele vai dificultar ainda mais a sua estada no Flamengo tecnicamente. Um jogador que prova a cada dia que ele não consegue jogar. Um jogador que é banco. Eu não sei qual é o time que o Paulo Souza vai botar contra o Vasco agora na quarta-feira, mas ele é banco. É banco, porque para mim ele é o terceiro ou quarto jogador da posição. Vamos lá, deseja tê-lo no clube por muitos anos. O Landim, meus amigos, completa aquela velha história. O Flamengo ganha ali na Bacia das Almas aquele Campeonato Brasileiro e o cara fala que o Rogério Ceni é a cara do Flamengo. Ele é chegado realmente a esses exageros, né? Já o departamento de futebol fez questão de explicar que a limitação da penhora ainda não representa, enfim. Aí tem outras coisas aqui. A convicção do discurso interno deixa as partes tranquilas, olha isso, e ameniza a pressa para a oficialização da compra e assinatura de contrato até o fim de 26. Olha isso. Isso aí é uma vergonha. Ciente do imbróglio judicial, o Manchester United é compreensivo. Compreensivo? Me diga aí qual é o clube, companheiro, que está disputando com o Flamengo a contratação desse jogador. Ninguém quis. Ninguém quis. Me diga aí se o Manchester está compreensivo. O Manchester, meus amigos, está ali, ó, na beira de uma igreja, se fazendo utilizar de todos os credos religiosos para que isso aconteça. O jogador foi chamado de medíocre por sites lá da Inglaterra que apoiam o clube, dizendo que o Manchester deu muita sorte, meus amigos, por encontrar alguém, um incauto, nosso Flamengo, que vai comprar esse jogador. E, inclusive, recomenda ao Manchester que tenha mais cuidado no investimento de jogadores de base. Justamente para não ter que ficar gastando dinheiro à toa com jogador medíocre. Isso aí eu já mostrei para vocês. Então Manchester está compreensível. Isso é uma vergonha, cara. Meu amigo rubro-negro, isso é uma vergonha. Que Manchester é compreensivo com o quê? Não tem ninguém aí assombrando o Flamengo. Não tem ninguém, meus amigos, atrás do belga. Não tem ninguém. Entenda uma coisa, se tivesse algum clube da Europa querendo comprar o belga, ó, ele já teria ido há muito tempo. Vocês acham que ele quer ficar aqui? Quer ficar aqui nada. Ele queria ir para a Europa, porque ninguém quer. Esse que é o problema, ninguém quer. Aí tá aqui, o Flamengo tem até o fim do primeiro semestre para executar pagamento da primeira das 5 parcelas semestrais de 2 milhões de euros. Flamengo por semestre vai ter que pagar 2 milhões de euros, totalizando os 10 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos. A transação foi concluída entre as partes há mais de um mês, no dia 9 de fevereiro. E em momento algum foi cogitado qualquer movimento contrário. Não é. Movimento contrário não foi cogitado? Caramba, o clube está sob pressão, é uma caldeira. Por mais que ele negue lá, o Braz e o BAP se digladiam por isso. Tem confusão no clube, a torcida não concorda, a maior parte da torcida não concorda. Agora olha essa daí para terminar. A percepção do departamento de futebol é de que o Flamengo não encontrará no mercado um jogador com talento e experiência do belga, por valor semelhante, que as cobranças externas pelo erro na final da Libertadores não podem interferir na análise técnica. Paulo Souza votou a favor da aquisição em definitivo. Meus amigos, eu vou te dizer uma coisa. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar ao Marcos Braz, eu diria a ele qual foi
o jogo que o belga fez que justificasse todo esse movimento para a compra do jogador. Era isso que eu queria saber. Dizem lá no clube que ele deu a palavra dele que o Flamengo teria que comprar esses caras. É uma vergonha, isso é um desperdício de dinheiro, isso é uma decisão temerária. Isso aí, meu amigo, não podia acontecer. Se vai explodir, tomara, mas até agora não justifica. Quero encerrar isso aqui e peço a você que me entenda. Hoje à noite tem live, terça-feira, 10h30. Saudações rubro-negra. Você aí, companheiro rubro-negro, interprete como você quiser. Tomara que você reaja a esse tipo de situação de maneira menos irritante do que a minha. Porque, sinceramente, eu não me conformo com esse tipo de coisa. Não me conformo. Saudações rubro-negras a todos vocês.